Olá, sejam todos muito bem-vindas. O que eu acho mais incrível, gente, é ver, assim, quando a gente faz live, a gente se reúne num número de mulheres bem legal, suficiente para ver essa troca, essa interação, e cada uma num lugar, cada uma num país, numa cidade, e mesmo assim a gente se identifica, né? Londrina, Paraná. Olha lá, a cidade da Edna, que é pertinho de Paris, se chama Le Ville-du-Bois. Como será que se pronuncia, hein? Le Ville-du-Bois, será que é isso? Tô arriscando aqui, hein? Eu já tô com o meu cafezinho, vocês pegaram de vocês? Afinal, tô aqui, Jacareí, excelente. Tô aqui comemorando meu aniversário junto com vocês, porque afinal de contas, todos os dias eu falo com algumas de vocês, a gente fala no Telegram, a gente fala por direct, a gente fala por mensagem, e vocês acreditam, uma coisa muito engraçada que esse mundo digital traz pra gente é o seguinte: apesar da distância, tem pessoas com as quais eu falo mais, porque me procuram, me pedem, né? Oi Jennifer, seja bem-vinda. E aí, às vezes, eu até esqueço que a gente nem se conhece pessoalmente, sabe? É muito engraçado isso, porque a gente sente uma proximidade como se tivesse conhecido em outro lugar e tá apenas distante, falando de longe, né? É muito engraçado isso. Jennifer, seja bem-vinda, querida. Tô gostando de ver esse Instagram. Jennifer tem um Instagram, gente, que se chama Finança Ativa. E ela começou há pouco tempo atrás, ela foi aluna da mentoria e ela já tinha uma ideia para desenvolver. E ela, primeira vez aqui, seja muito bem-vinda, Andrea, muito mesmo. E aí a Jennifer resolveu desabrochar todo aquele potencial dentro dela. Ela é formada em física, tem uma capacidade incrível e gosta de finanças pessoais. O que ela fez? Ela começou a falar para jovens que recém se formaram na faculdade, enfim, de 20 e poucos anos, que precisam entender, né? A gente não tem uma formação desde criança sobre finanças, educação financeira. Então é muito bacana essa troca e tudo que ela ensina, né? Eu acho que em alguns lugares o ensino já começou a implementar educação financeira, mas talvez se a gente tivesse isso já desde pequenininhos, as crianças, muitos adultos hoje teriam outros resultados financeiros. Eu acho muito legal esse trabalho dela. Depois vocês deem uma olhadinha lá. Rafaela, bem-vinda, vocês todas. Bom, quem já tá aqui, a Andréa tá aqui pela primeira vez, mas quem já viu alguma live comigo sabe que eu não fico muito tempo enrolando, vamos dizer assim, para começar. Porque a gente tem tanta coisa para falar e uma hora passa tão rápido. No final, eu sempre paro para responder dúvidas. Então, se vocês tiverem dúvidas para comentar, por favor, cliquem nesse ponto de interrogação que tem aqui embaixo, coloca a sua dúvida, porque aí sim eu vejo que tem uma bolinha vermelha para mim e eu abro lá para responder, tá bom? Eu vou acompanhando sim os comentários de vocês, falem, eu quero que a gente tenha uma conversa, não é só eu falando, não sou só eu falando, mas é uma troca, tá, gente? Porque aqui eu acredito que 100% das mulheres que estão aqui, talvez uma ou outra não, mas quase todas são empreendedoras, verdade? Patrícia, Andréa, bem-vindas, queridas. Então, se vocês são empreendedoras, a gente tem muita coisa em comum. Seja aquela pessoa que empreende dentro da sua casa, de maneira informal ainda, seja aquela que tem uma empresa, que tem funcionários, que tem equipe, a gente passa por muitas coisas em comum. E muitas vezes na caminhada a gente perde o fôlego. Então, eu percebi muitas mensagens, não é da maioria, mas eu recebi muitas mensagens há 2 semanas atrás, porque eu abri a caixinha de stories perguntando o que é empreender para você. E muitas mulheres desabafaram comigo, sabe? Porque estão cansadas, estão sobrecarregadas, estão desanimadas algumas, e aí vai da realidade de cada uma, né? Então, eu resolvi fazer o seguinte: segundas, terças e quartas, a partir de hoje, chova ou faça sol. Só não vai acontecer se cortarem a luz e não tiver internet. Mas segundas, terças e quartas, às 18 horas, a gente vai falar sobre empreendedorismo. Claro que a gente vai falar feminino, porque nós todas somos mulheres, mas isso não é algo que exclua os homens, tá? A gente tem muita coisa em comum entre nós mulheres, mas muitos pontos do empreendedorismo é comum aos homens também, certo? Hoje sou eu e vocês.
A partir de amanhã sou eu com uma convidada e vocês. Amanhã eu tenho a Andrea Nishama, que é uma designer de estampas exclusivas, que era comissária de bordo e de repente virou empreendedora. Como é que isso acontece? Como é que uma pessoa faz uma transição de carreira? E quais são os desafios? É o que a gente vai falar amanhã. E na quarta-feira a gente vai ter uma live muito legal com a Marina, que ela é uma graça de menina, ela é uma brasileira que empreende lá em Portugal. Eu sei que vocês que estão no Brasil já ouviram muito falar de pessoas que se mudaram para Portugal durante esse ano bem atípico que nós estamos, e ela vai dizer como é a realidade de empreender por lá, tá bom? Patrícia, seja bem-vinda. Patrícia, minha aluna da mentoria, dona da Duck Bill, uma franquia. Olha só que legal, gente. Às vezes a gente vê mulheres à frente de um negócio tão desafiador, né? E tem tantas nuances diferentes no caso de ser uma franqueada. Então isso é muito bacana. A gente troca bastante, eu aprendo demais com vocês. Então eu queria falar um pouquinho para vocês o seguinte. Primeiro, eu gostaria que vocês colocassem aí para mim nos comentários qual é a área de atuação de vocês. O que é que vocês fazem? Por exemplo, a Patrícia é uma franqueada de uma rede muito bacana de cafés, parecido com o Starbucks. E vocês, o que é que vocês fazem? Coloca pra mim, sabe por quê? Conforme a gente vai falando aqui, a gente pode ter exemplos no nicho de vocês. Eu não sei qual é o nicho de vocês, mas eu posso de repente associar com alguma coisa e a coisa fica mais clara pra gente ir conversando, tá bom? Eu tô vendo que tem a Cláudia do marketing, provavelmente ela deve fazer gestão de mídias sociais, não sei se é isso. Então coloquem aí pra mim, enquanto isso eu vou conversando com vocês. E quem tem o seu cafezinho pode tomar um golinho aí enquanto eu tomo o meu, tá bom? Londrina com essa confeitaria maravilhosa. Vou aproveitar, Edna, serviços de redes sociais, né? Ótimo. Educação financeira, gestão de redes sociais, confeitaria. Tem a Andrea de Miami, que também é chefe de cozinha, confeiteira. Luciana de finanças também. Agora tem a Luciana Faria, personal organizer. Gente, personal organizer, para quem não sabe, é aquela pessoa que resolve muito a vida das pessoas que contratam, que chega numa casa, organiza a casa inteira, não só uma casa, mas um escritório também. É uma profissão que vem crescendo muito. Para quem não sabe, eu moro em Orlando e aqui essa profissão, ela é muito divulgada, ela tem um campo enorme e eu criei um e-commerce de moda feminina, perfeito, outro desafio muito legal. Então, eu tô falando de personal organizer, um campo enorme. E eu animo vocês, sabe a quê? Consultora de bem-estar. Excelente, ótimo, Nádia. Encadernação, legal. Já tive uma loja de personalizados no Brasil, chamava Marshmallow, há muitos anos atrás. E eu amava toda essa parte de papelaria, encadernação, todas essas coisas, é muito bacana. Então, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Nessa minha trajetória até aqui, eu não sou uma mega, ultra, uau empresária. Eu não tô aqui para mostrar algo que não seja verdadeiro só porque tô no mundo digital para vocês, tá? Eu sei que eu poderia fazer como se fosse uma coisa e ser outra, mas não é esse o meu objetivo. O que eu quero dividir com vocês e aprender com vocês durante esse mês de lives é o seguinte: quais são as características comuns de todas nós? Por quais coisas nós passamos e muitas vezes a gente desanima. Por que a gente desanima? Porque se a gente começar a perceber um padrão, olha, antes de desanimar acontece tal coisa, a minha reação é fazer isso. Então eu consigo identificar qual é o momento que vai me levar ao desânimo. E quando eu consigo identificar esse momento, eu consigo transformar isso, eu consigo virar uma chave na minha cabeça. Então é nesse ponto que eu quero chegar com vocês, na parte do mindset, na parte da forma como nós pensamos, certo? Então, eu vou falar para vocês o seguinte, eu tenho visto em pesquisas que eu fiz para poder falar com vocês aqui hoje, e eu tenho meu roteiro aqui, como eu sempre indico que vocês façam, né? Eu tenho visto que as 5 competências mais buscadas entrando para o mundo digital, excelente. Excelente, esse mundo vai te abrir muitas portas, Luciana. Depois, se você quiser, me chama e a gente conversa, tá? Eu tenho visto que algumas competências comuns estão sendo muito ressaltadas. Eu vou falar para vocês dessas 5 competências que não é a Karina que está dizendo que tem
e nem que vocês precisam. É o que o mercado diz que é necessário para uma mulher empreender. Então vamos lá. Competência criativa. Nunca se deu tanto valor à criatividade. Aliás, se vocês derem uma pesquisada no LinkedIn, vocês podem observar que muitas mudanças estão acontecendo. LinkedIn é uma rede social onde há um tempo atrás era uma rede social para colocar currículo, experiência profissional para ser encontrado e conseguir emprego. Hoje em dia não é mais assim, gente. No LinkedIn existe hoje ofertas de vaga de trabalho, aonde já as empresas sugerem que você envie um vídeo falando da sua experiência profissional. O velho e bom currículo por escrito, aos pouquinhos, está sendo descartado para pedirem um vídeo sobre a sua experiência. E quais são as experiências, quais são as características que mais estão sendo valorizadas pelos headhunters, né? Pelos que buscam nomes fortes para as empresas? Vocês sabem quais são? Uma delas é a criatividade. Já se percebeu que a criatividade leva o funcionário à excelência. Então imagina a gente usar essa capacidade. Elaine, Josimar, sejam bem-vindas. Imagina a gente usar essa capacidade para o nosso negócio. Criatividade, como é que a gente pode ser criativa? Eu não sou criativa. Gente, a gente precisa pensar fora da caixa. Se a gente só olha para o nosso negócio, para a nossa cidade, para o nosso concorrente, provavelmente a nossa criatividade vai ficar um pouquinho prejudicada. Se a gente começa a olhar para o nosso mercado, para o que está acontecendo nesse nicho a nível mundial, quais são os blogs, as revistas, os jornais, seja o que for, hoje em dia é muito mais no digital, né? Que falam do seu nicho. Quais são os lugares no mundo digital que falam, por exemplo, de confeitaria? Temos pelo menos 2 confeiteiras aqui. Esses lugares têm que ser referência. Sabe aquela coisa antiga de a gente pegar o jornal na porta de casa, abrir e começar a ler? Isso tem que ser a sua leitura diária, um dia sim, um dia não. Qual é a feira que está acontecendo lá fora? Então vai lá, pesquisa, traz uma novidade para o seu público, certo? Então aí você está dentro do mercado, você está dentro do que está acontecendo. Isso é pensar fora da caixa. Principalmente porque a maioria de vocês está no Brasil e muitas coisas são... O Brasil é muito superior, mas muitas coisas e eventos estão acontecendo na Europa, estão acontecendo aqui nos Estados Unidos. E muitas dessas coisas acontecem primeiro fora para depois chegar no Brasil. Então quem chega na frente, chega com tudo. É isso aí, o Murilo Gão está com um curso gratuito sobre isso, reaprendizagem criativa. Eu estou quase acabando esse curso e é incrível. Murilo Gão é uma pessoa assim diferente, ele pensa realmente, enquanto a gente está pensando que essa blusa é branca e azul listrada, ele está olhando sobre outro prisma, ele vai te dizer que ela é outra coisa e quando você vai ver, ela é mesmo. Então esse curso, reaprendizagem criativa, busca lá no Google, você vai cair, é gratuito, se não me engano até dezembro. Ele faz você pensar fora da caixa, seja o nicho que for da sua atuação, tá? Você tá fazendo, Elaine? Muito bem, parabéns, é isso aí, tá? Então, essa competência vem sendo chamada de inteligência criativa, ok? Outra competência das 5 que eu tô falando aqui, inteligência interpessoal, ou inteligência emocional. Essa palavra vocês já ouviram alguma vez, inteligência emocional. Bom, gente, para vocês empreenderem, vocês precisam acreditar que vocês podem. Isso tem a ver com a inteligência emocional. Tem a ver com várias coisas que estão lá dentro, que precisam acontecer primeiro, para depois você exercer aquilo que você está se propondo. Muitas vezes vocês são mentoras de alguém. Se vocês não forem seguras de si, seguras da sua capacidade de transformar esse alguém no que você se propõe, a profissão, o método, ou seja o que for, fica difícil de vocês conseguirem bons resultados. Então essa inteligência interpessoal, ela precisa estar muito bem trabalhada. São aquelas competências como autossegurança. O nome do curso é Reaprendizagem Criativa, tá? Lá pra cima nos comentários a Jennifer colocou Reaprendizagem Criativa, tá bom? Então a inteligência intrapessoal é aquela que está dentro de você,
precisa estar muito bem resolvida. Se você sabe que tem alguma coisa que não está exatamente onde você acha que deveria estar, provavelmente isso, em algum momento da sua caminhada como empreendedora, pode vir a te prejudicar. Então, o meu conselho para você: busque ajuda para desenvolver essa capacidade que você sabe que tem aí um pontinho onde você precisa melhorar. Quando nós estamos bem conosco, a gente flui melhor, o nosso trabalho flui melhor, as nossas habilidades afloram e é algo assim libertador, tá? É muito fácil eu vir aqui falar para vocês: olha, cuidem da parte interior para vocês estarem bem, para o negócio de vocês se desenvolver. Mas eu, infelizmente, não tenho como entrar aí, ó, no coraçãozinho de vocês, ver o que tá precisando ser arrumado para vocês terem mais autoconfiança, para vocês acreditarem que vocês podem. Mas eu sei que essa chave pode mudar. Vocês realmente podem. Eu sei que as dificuldades vêm. Não é porque eu moro nos Estados Unidos que eu também não passo por dificuldades no meu negócio. Quando eu resolvi empreender, eu sabia que eu ia passar por um tempo investindo para depois começar a colher. Tudo isso acontece com todas nós. Mas existem momentos da minha vida que eu percebo que eu tentei empreender e eu parei. Algo me bloqueava, eu desistia e eu ia partir para outra coisa. Hoje eu entendo que hoje eu estou plenamente desenvolvida com esses quesitos que estavam deficitários e por isso eu tenho foco. Pela primeira vez eu tenho foco para seguir no meu propósito. Então assim, essa parte interna é muito importante, a sua segurança é muito importante. E tem uma coisa, né, gente? Quando a gente decide empreender, tem muita mulher que fala assim: ah, eu não tô conseguindo desenvolver meu trabalho, porque o meu marido não me ajuda, os meus filhos não me ajudam. A gente precisa ter uma coisa que se chama autorresponsabilidade. A única responsável pela minha decisão de empreender sou eu mesma. Se eu quiser emagrecer e o meu marido vier comer um chocolate na minha frente, eu sou autorresponsável, eu tenho que ter isso em mim, porque senão eu vou olhar e eu vou comer o chocolate com ele. Isso do chocolate já aconteceu comigo várias vezes, tá, gente? Mas assim, no negócio, se tá difícil, a gente sabe que a gente tem a nossa a gente sabe das nossas responsabilidades durante o dia. A gente é solitário mesmo, é solitário, porque só a gente que faz sabe que depois, quando todo mundo vai dormir, a gente está estudando. Todo mundo vai dormir, a gente está preparando um material para o dia seguinte. E não importa, é isso. Hoje é feriado, por que a gente está aqui? A casa estava cheia. Por que a gente está aqui? Porque eu tenho um compromisso com o meu trabalho, um compromisso com o meu propósito com vocês. E isso não é assim: ai, Karina vai ganhar uma medalha por isso. Não, isso foi um compromisso assumido. Ninguém me ajuda, só eu. O meu compromisso é comigo. É isso aí. O seu compromisso é com você. Exatamente. E quando você entender isso, sabe o que acontece com a gente? A gente para de entrar num ciclo de vitimismo. Sabe assim, a gente se coloca numa situação de vítima, né? Muitas vezes eu me peguei na caminhada me colocando numa situação de vítima. Poxa, ninguém colabora, ninguém me ajuda. Mas eu decidi fazer isso sozinha. Sou eu que tenho que segurar a onda e saber me planejar, me programar e não cobrar dos outros aquilo que eles não quiseram assumir como responsabilidade. Então, quando a gente entra nessa realidade, fica mais fácil. Muitas vezes, eu acredito que nós, como mulheres, a gente entra num circuito a gente se vitimiza. Quando isso acontece, a gente não sai do lugar. A gente está andando em círculos e isso nada mais é do que uma desculpa para a gente não sair da zona de conforto. Empreender é sair da zona de conforto. É solitário sim, como disse a Andrea. Alguém duvida disso? Se alguém discorda, por favor, coloca aí, porque eu não quero colocar uma verdade para vocês. Eu tô falando a minha verdade para vocês. Mas eu quero essa troca com vocês, tá bom? A outra competência é autodidatismo dos experts, né? Que eu tô falando aqui das 5 competências identificadas nas empreendedoras. Eu falei da inteligência criatividade. Eu falei da inteligência intrapessoal, resolver todas as questões internas para que você desenvolva melhor o seu trabalho. E agora eu tô falando do autodidatismo. Nunca foi
tão evidente a necessidade de sermos autodidatas. Hoje em dia, o número de cursos online, de buscas na internet, tem subido demais. Por quê? Porque as pessoas já perceberam que não adianta ficar esperando chegar um foguete na sua casa com a informação que você precisa. Você precisa ir atrás. E a gente nunca teve tanta informação disponível. Oi, Márcia, bem-vinda. Olá, gente, a Márcia, ela é especialista em transição de carreira. Ela é especialista em pegar um executivo que quer ser um empreendedor, que quer ser seja lá o que for, e caminhar, porque existe um trajeto para isso, existe um processo para isso. Claro que existem aquelas pessoas que de repente são demitidas do dia para noite e se veem numa situação, né, de ter que sair correndo e organizar tudo para empreenderem de repente ou para mudar de profissão. Mas existe sim profissionais especializados nesse processo para ajudar outras pessoas. Márcia, coloca o teu arroba do teu Instagram aqui para o pessoal poder te seguir, para quem quiser, por favor, tá? Tem muita informação na internet. A Regina, falou uma coisa que é verdade, precisa filtrar. A internet teve, assim, um boom, né? Principalmente a partir de março para cá, de pessoas contribuindo, entregando informações gratuitas e vendidas também, pagas, mas a gente tem que saber filtrar, é verdade. Infelizmente, não é todo mundo que tá muito sério na internet. Então, olha lá, Márcia Arcoverde Carreiras, é isso aí, tá? Outra coisa que eu acho bacana quando a gente fala de ser autodidata, né? É a gente ter, eu coloquei aqui, referências fidedignas. Referências do nosso nicho e talvez de outros que sejam paralelos ao nosso. Às vezes você tem o público do emagrecimento e o público que consome a comida saudável. É o mesmo público. Então, às vezes você pega referências do seu nicho de emagrecimento e do nicho paralelo, porque ele também influencia o seu próprio público. E aí você tem referências fidedignas, gente. Muita gente aí fala muita coisa, mas não está baseado em pesquisa, não está baseado em artigos científicos, principalmente com relação à saúde, se vocês fazem alguma coisa com relação a isso, tá? Então prestem atenção na fonte. Quais são as fontes que vocês têm? Se vocês são empreendedoras, eu recomendo que vocês tenham pelo menos 3 fontes, onde vocês podem buscar atualizações, onde vocês podem buscar pesquisas mais recentes. Vocês já perceberam que eu divulgo bastante resultados de pesquisa de comportamento de consumidor aqui? Como as pessoas se comportam. Por quê? Porque para a gente fazer o nosso marketing, a gente precisa saber como as pessoas estão se comportando. Se todo mundo está consumindo vídeo, a gente sabe que colocar vídeo na nossa estratégia é uma boa. Se ninguém está assistindo vídeos, então como é que a gente sabe isso? Através das pesquisas, tá? Então, busquem referências fidedignas. Instituições em quem vocês possam realmente confiar. Às vezes não é nenhuma instituição, é alguém que é um empreendedor, que tem um Instagram, redes sociais e tá com um conteúdo muito bom, respaldado por alguma instituição, alguma coisa assim. Também vale, tá? Bom, falei autodidatismo, inteligência criativa, inteligência interpessoal. Tá faltando 2 coisas. Eles estão chamando de inteligência tecnológica. Na verdade, é você se atualizar com relação a tudo que está à nossa disposição hoje em dia para a gente poder melhorar o nosso negócio. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tô fazendo, muitas aqui me acompanham e sabem, eu tô fazendo um curso no MIT, que é uma universidade bem renomada aqui nos Estados Unidos. Eu sempre tive vontade de fazer um curso lá e não é tão fácil de viabilizar, graças a Deus, porque agora é online, eu não preciso ir pessoalmente, que para mim era inviável, eu tô fazendo. E o que é que está sendo estudado nesse super centro tecnológico? Características que vão acontecer nos próximos anos para transformar certas empresas. Então, assim, a gente precisa abrir a nossa mente. O que é que está acontecendo agora? Tem coisas que não vão mais perdurar, tem profissões que já se sabe que vão ter uma mudança muito brusca.
Agora, quem não vai atrás para ter a informação, simplesmente fala assim, as máquinas e os robôs vão roubar o lugar dos homens. E algumas profissões vão sumir. Não é isso, gente. Mas a gente tem que ver dentro do nosso campo de atuação o que é que está para mudar. E aí a gente se antecipa a isso para ver como a gente pode se enquadrar e se encaixar, se inovar para poder perdurar. Porque senão, aí sim, aí a gente morre, né? Eu vou dar um exemplo. Eu já fiz um post esse mês aí sobre isso. A Kodak, lembram da Kodak? Câmera filme, né? De analógico de foto. O que a gente fazia? A gente comprava o filme, ia na loja, revelava. Alguns revelavam na própria loja da Kodak, outros revelavam em outras lojas. A loja da Kodak tinha melhor qualidade. Ok. O que aconteceu com a Kodak? Ela pediu falência no mesmo ano em que o Instagram foi comprado pelo Facebook por uma fortuna. Qual é o paradoxo aí? A Kodak, líder de mercado no ramo de fotografias, poderia sim ter inovado, mas o Instagram veio com a proposta de foto digital. Então, assim, às vezes o seu negócio é Você vai ficar esperando que venha uma startup e lance uma coisa totalmente diferente? Você vai ser a Blockbuster esperando o cliente chegar com a fita rebobinada, senão você vai cobrar multa? Ou você vai ser o Netflix, que vai oferecer comodidade? Você não precisa, não se renovou. É isso aí, Nádia. A Kodak não se renovou, ela seguiu na mesma pegada. E aí veio o Instagram, ainda mais comprado pelo Facebook, que teve uma força muito maior. No mesmo ano, estourou com a proposta de fotografia digital. Então, assim, poderia ter sido feito alguma coisa? Poderia. Que outros exemplos a gente vê aqui? Antes, os mercados de telefonia cobravam por SMS, não é assim? Cada mensagem enviada custava X centavos. Veio o WhatsApp e colocou a mensagem gratuita. Como é que é isso? Quantos milhões, né, seja na moeda que for, deixou de circular por não se cobrar mais SMS? E o WhatsApp ali, né? Então, assim, dentro do negócio de cada uma de nós, não é porque nós somos menores que a Kodak, menores que o WhatsApp, que a gente não tem que pensar nisso. Porque se isso aconteceu com eles, imagina com a gente. Então, dentro do meu negócio, o que eu poderia fazer para oferecer aquele plus, aquele algo a mais, para eu não ficar defasada? Esse é o grande lance, gente. A gente não tá mais discutindo se você tem que estar nas redes sociais. Isso é óbvio. A gente não está discutindo se ter um website é importante. Isso é óbvio. Eu sei que muitas aqui não têm, porque estão trabalhando de dentro de casa, porque estão começando, mas é muito bom que a gente tenha a noção de que sim, 2020, pessoa que tem um empreendimento e tem capacidade para ter um website e não tem alguma coisa de errado. Hoje em dia tem o Wix, muito intuitivo, você paga uma mensalidade muito baixinha, que tem que entrar dentro do seu lucro essa mensalidade para poder valer a pena. Se você não tiver, você não é encontrado ali. Entende? E não tem a ver com você querer ou não. As pessoas vão buscar o seu site. Se elas não encontram, elas têm uma percepção de valor sobre o seu negócio. Tá? Aliás, eu vou parar aqui um minuto para fazer uma observação. Hoje começa a valer oficialmente o meu website, www.carinaparicio.com.br, tá bom? Ou .com, tanto faz, os dois vai dar no mesmo. Então, por que isso? Porque eu comecei devagarzinho, eu comecei há 9 meses atrás com esse Instagram, como pessoa física, começando um negócio como empreendedora, né? Antes eu trabalhava no mundo corporativo, então eu fui testando, eu fui vendo, a coisa foi tomando uma forma, tem um momento em que a gente tem que investir. Sim, não é um gasto, gente, é um investimento. Ele volta para você. Mas é óbvio que eu não tô falando aqui que todas vocês têm que amanhã sair fazendo um website. Agora, se você não tem condições de contratar alguém para fazer, você pode ir lá no YouTube e colocar tutorial como fazer um website no Wix. Talvez dentro do Wix tenha o tutorial. Eu tô falando do Wix porque é uma plataforma muito intuitiva, sabe? E foi assim que eu aprendi a fazer. Não fui eu que fiz o meu agora, eu contratei uma agência para fazer, mas eu já fiz o website de várias pessoas,
tá? De várias empreendedoras, inclusive do meu marido. Então, assim, a gente aprende, demora. O primeiro website acho que eu demorei 1 mês para fazer, gente. Mas dá para fazer em 2 horas, eu garanto para vocês, tá? Usando imagens no Canva e você vai adaptando ali, tá? Então, vamos lá. Falei inteligência criativa, autodidatismo, inteligência intrapessoal e falei de inteligência tecnológica. Agora a gente vai falar da última, que é a inteligência interpessoal. É a forma como você se comunica com as outras pessoas. Tanto os seus clientes, e aí entra o marketing, porque já, óbvio, né, que eu vou sempre linkar com marketing, quanto com a sua equipe. Às vezes a sua equipe é você e você mesma. A minha equipe hoje, Karina, sou eu aqui na minha casa, sozinha. Pode ser 1 da manhã, pode ser 10 da manhã, pode ser 4 da tarde, sou eu. Muitas horas sentadas no computador, pesquisando coisas e vendo o que eu posso trazer para vocês, para melhorar as informações de vocês, para o marketing de vocês. Mas eu conto hoje com uma pessoa que me ajuda remotamente. Então, vocês não precisam pensar que vocês, olha, eu tenho que ganhar muito dinheiro para ter uma equipe, ter um lugar para ter as pessoas comigo. Pensem fora da caixa. Hoje em dia, as pessoas trabalham remotamente. Eu trabalho com um rapaz que é o Eric, que eu adoro o trabalho dele. Ele cuida dos meus vídeos, ele edita e coloca legenda. Porque a gente sabe que vídeos com legenda atingem mais pessoas. Tem gente que não liga o som e apenas tá ali vendo você falar. Se você não puser a legenda, a pessoa passa para a próxima. As pessoas têm pressa, elas querem comodidade, elas querem algo rápido. Ninguém abre o Instagram, gente, para comprar alguma coisa. As pessoas abrem para se distrair da realidade delas. Se você facilita para ela aquilo que você quer passar como mensagem, ela ouve. E aí entra uma série de técnicas até que ela compre de você. Tá certo? Eu tenho catálogo no Wix, porém não uso muito. Veri, tem catálogo no Wix? Usa. Tá? Isso é útil. Veja como você pode fazer. Você pode pegar o link do seu catálogo do Wix, colocar no link da sua biografia. Aliás, gente, por favor, vamos combinar uma coisa. Todo mundo que tá aqui, coloquem um link na biografia de vocês. Quando um cliente de vocês quiser falar com vocês, ele precisa um lugar na biografia onde ele clique e você abre um chat para falar com ele. Se o seu objetivo, você tem um e-commerce, o seu objetivo é levar ele para o seu e-commerce, ok, põe ali o link do seu e-commerce. Mas se você não tem um website, saiba que na sua biografia tem um espaço para você colocar um link, que pode ser um link do seu telefone. O nosso número de WhatsApp possui um link que quando clica, cai na mensagem. Como é que você faz? Eu tenho um vídeo no YouTube que ensina como que você cria o seu link de WhatsApp, tá? Entra lá, assiste o vídeo, tem lá tudo bonitinho na descrição, você copia e cola, é rapidinho. Se você tiver dúvida, entra no nosso Telegram e a gente troca uma ideia lá. Eu ajudo várias mulheres por lá, tá certo? Quem não me conhece, que tá aqui a primeira vez. Deixa eu ver a Jennifer. Sobre a legenda, tem a questão da acessibilidade também. Como assim, Jennifer? Explica aí pra mim melhor. Não tô entendendo. Sobre a legenda. Ah, sim. Quando você tá fazendo um post, você pode simplesmente escrever no final da legenda, clique no link da bio e fale comigo. Clique no link da biografia e fale comigo. A pessoa vai lá, clica e pronto, tá? Inclusive, eu vou falar uma coisa pra vocês. Várias pessoas, às vezes, clicam no link da minha bio e abre um menu, porque eu tenho alguns links, o canal do YouTube, o Telegram, enfim. Aí a pessoa clica no link do WhatsApp. Eu acho que ela até se assusta, sabe? Eu fico imaginando que a pessoa olha e fala, abriu o WhatsApp dela. Então, quando abre, vem uma mensagem pra mim, que eu já configurei, e tá escrito no meu WhatsApp assim, vim do seu WhatsApp, pra eu saber. E a pessoa nem sempre escreve alguma coisa, mas aí eu volto com ela e falo, oi, eu vi que você clicou no meu link lá pelo Instagram, posso te ajudar? Porque às vezes a pessoa fica com vergonha, sabe? De começar uma conversa ou de perguntar alguma coisa. E aí, já entendi o que vocês estão falando. E aí, a pessoa, só dela ter clicado, eu volto e faço a ponte ali para incentivar ela a falar.
E muitas vezes aí começa uma troca, entende? E essa pessoa depois entra no Telegram, começa um relacionamento, tá? Se ela vai fazer o meu curso depois ou não, é outra história. Mas ela entrou, eu tô tendo acesso a ela e eu consigo dividir informações com ela, tá? Tem várias mulheres novas chegando aqui, gente. Sejam muito bem-vindas, muito. Eu vou pegar antes de chegar no final deixa eu ver aqui, antes de eu responder essa pergunta. Eu falei de inteligência interpessoal, a forma como nós nos comunicamos com os nossos clientes e o nosso time, né? Então, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tava aqui, a minha irmã acabou de ir embora. Ela é uma vendedora há mais de 20 anos. E eu tava conversando com ela sobre a postura de vendedores de loja principalmente, né? E eu percebi que o que diferencia ela das demais vendedoras da onde ela trabalha, eu tô falando porque ela é muito bem sucedida nisso que ela faz. E ela é capaz de levantar muito o financeiro de uma empresa. E eu percebi que a característica mais marcante é a proatividade. A proatividade faz com que você mude o jogo. Se você é vendedora de um lugar ou se você tem vendedoras, por favor, incentivem essas pessoas a serem proativas. Se você ficar dentro do seu negócio, seja ele na sua casa ou na sua loja, esperando o consumidor chegar, você vai ter uma vida limitada profissionalmente. Porque a concorrência é muito grande, gente. Então, assim, quem são seus clientes? Tudo bem, eu já expliquei várias vezes como é que a gente descobre a nossa persona e as características, mas o que eu quero dizer é diferente. Quem são seus clientes? Em que área você atua? Nessa sua área, por exemplo, personal organizer. Será que existe alguma associação de pessoas dentro da sua cidade que tem a característica para ser seu público? Será que você tem uma associação de pessoas que se unem num grupo para falar de design de interiores? Porque se você tem uma associação na sua cidade que são designers de interiores, nossa, gente, você vai lá e fala, olha, eu sou personal organizer e eu tenho um método muito bacana para resolver a vida do seu cliente. Eu queria dar uma palestra aqui gratuita para vocês no dia que vocês forem se reunir. Agora, nessa época, muitas coisas estão sendo online, né? E você faz uma palestra para esse grupo de designers que tem interesse em oferecer serviço de qualidade. Pronto, quando você fez a sua palestra, você não falou em vender. É isso aí, Cris, era o que mais a empresa que eu trabalhava pregava para os funcionários. Mas as empresas pregam, mas não dão um caminho, e a pessoa precisa ser treinada, ela precisa do caminho, ela precisa do método, entendeu? Então, assim, esse negócio de palestra, eu acredito demais. Eu já fiz, funciona muito bem. Faz 1 ano e meio que eu mudei de cidade. Eu morava em Miami, moro em Orlando. Quando eu cheguei aqui, primeira coisa que eu fiz, decidi que eu vou sair do mundo corporativo. Eu trabalhava coordenando o departamento de marketing de uma empresa por um tempo. Falei, eu vou empreender sozinha. Eu vou ensinar mulheres como elas podem cuidar do marketing do negócio delas. É isso que eu quero fazer. Tá? Então eu tinha condições para fazer isso, essa mudança nessa época, tá? Por isso que eu fiz. Antes eu não tive, então eu aguardei. O que é que eu fiz? Cheguei numa cidade nova, como é que eu ia ter pessoas para ensinar? Eu entrei em grupos de WhatsApp de escolas, de mães, e coloquei, alguém aqui é mulher empreendedora, precisa de ajuda com seu marketing? Pronto, daí já vieram 3. A gente marcou, fomos no Starbucks, tomamos um café. Elas falaram, Karina, por favor, cria um grupo de WhatsApp para falar de negócios e marketing. A gente só tem grupo aqui para falar de filhos, de casa, de escola. E aí eu criei um grupo. Esse grupo hoje cresceu. Ele já tem muitas mulheres. Ele ainda é pequeno, mas ele vai crescer mais. No nosso primeiro encontro, que foi um café da manhã para a gente se conhecer, 3 dias depois começou o isolamento social. Então, a gente está nessa caminhada. E o que acontece? Para essas mulheres, eu divulguei meu trabalho como? Explicando algumas coisas, dando algumas dicas.
é dessa forma, sabe? Você não vai chegar cobrando. Você tem que dar. Quando você dá, você vai receber de volta. Você dá o seu conhecimento. Daqui a pouco vem alguém. E te pede uma ajuda, pede um orçamento, contrata o seu trabalho, entendeu? A concorrência é muito grande. Ninguém vai chegar para você do nada, sem você mostrar o seu trabalho e falar assim, olha, eu quero te contratar, tudo bem? Eu vou te pagar super bem. Não é assim, na realidade, né? A maioria das vezes não é assim que acontece. Então, procurem lugares onde tem uma concentração desse público que você quer atingir e vai lá e dá alguma coisa gratuitamente. Muita gente está fazendo reunião online e você pode ser uma das pessoas que vai explicar alguma coisa. Se você pensar, poxa, mas eu nunca dei uma palestra, a Karina está falando para eu divulgar meu trabalho fazendo uma palestra, você vai lá no Canva, que é onde quase todo mundo faz os seus posts. Para quem não sabe, é canva.com, é um site super intuitivo, tipo o Photoshop dos leigos, né? Vamos dizer assim, de quem não é designer. E você vai lá no modo apresentação, você cria a sua apresentação, você pode dar uma aula, uma apresentação, seja o que for, tá? Então, dessa forma, você chega lá e fala, gente, queria dividir uma coisa com vocês. E você conta aquilo que você faz. Às vezes, para você, isso é o óbvio, isso é mais do mesmo. Mas para quem não faz o que você faz, isso é uma informação importante. Eu falar aqui que na biografia precisa ter um link, pra mim é mais do mesmo, porque eu já falei isso 1 quadrilhão de vezes. Mas ninguém tem obrigação de saber disso até que entra pro marketing digital, até que coloca o seu negócio no digital. Então eu vou continuar falando isso periodicamente, porque as pessoas vão entrando aos poucos, né? Vão conhecendo o trabalho, vão ficando, querem saber. Então não fiquem tímidas de mostrar o que vocês sabem, tá? Agora eu quero falar uma coisa pra você. Gostaria de participar desse grupo de WhatsApp. Dayana, me manda um direct depois, porque essas mensagens, quando acaba a live, elas não ficam salvas e aí eu perco, tá? Eu vou ler aqui, tem uma perguntinha. Oi, Karina. Tenho minha persona definida, mas tem muitos seguidores de empresas de marketing digital. Tenho minha persona definida, mas tem muitos seguidores de empresas de marketing digital. Tudo bem, segue com foco na sua persona, não tem problema. Você tem seguidores de empresas de marketing digital, mas querendo o seu conteúdo ou querendo vender coisas para você? Não tô entendendo aonde que tá esse ponto. Você pode me falar? Aí eu sigo, tá? Oi, Lu, seja bem-vinda. Lu é outra brasileira que empreende aqui na Flórida, também falando de finanças, como a Jennifer. Gente, eu só sei uma coisa, todas nós temos a nossa jornada como empreendedora, a nossa jornada dentro de casa, como dona de casa, como esposa, muitas de nós, outras são solteiras, ok? Temos filhos, né? Algumas de nós aqui têm filhos, então essa é uma outra parte que a gente cuida e na verdade é uma parte muito importante que a gente não pode deixar pra lá. E tem aqueles momentos que a gente fala, meu Deus, eu não tô dando conta. Não tá dando. E a gente se estressa. Muitas vezes acontece isso comigo também. E a gente precisa, sabe, parar, respirar e pensar, bom, vamos lá, prioridades. Tá, filho, vamos lá resolver. A casa, eu preciso fazer isso hoje? Será que eu posso planejar? E ao invés de ficar tão sobrecarregado, eu faço uma coisa hoje, outra amanhã e divido em 5 dias? Olha só, né? Hoje eu faço isso, amanhã eu faço aquilo, depois eu faço aquilo. E no meu trabalho? Porque se você acorda e vai olhar o seu trabalho e pensa, o que eu vou fazer hoje? Existe um problema aí para resolver. Por muito tempo eu fui assim, há uns anos atrás. Hoje eu entendo que eu preciso planejar a minha semana, no final de semana, para eu poder ter tranquilidade de acordar todos os dias e já saber como vai ser meu dia. Eu já sei que às quintas-feiras eu tenho um grupo de mentoria. Eu já sei que eu não vou colocar uma tarefa muito grande no meu trabalho nesse dia. Por quê? Porque vai brigar com o meu tempo. E aí é onde vem o estresse, né? É aí que a gente tem que saber dosar. Não adianta eu colocar 3 tarefas no meu trabalho que são grandes, me exigem muito tempo no mesmo dia. Então eu tenho que saber dosar. Um dia eu vou gravar vídeo, no outro dia eu vou fazer os posts da semana ou do 15 dias ou do mês. No outro dia eu vou dar aula. Não adianta, eu não sou a Mulher Maravilha.
Por muito tempo, eu não sei se vocês já passaram por isso, por muito tempo eu me considerava uma Mulher Maravilha e me orgulhava disso. Nossa, a Karina dá conta de tudo. Nossa, como ela corre daqui, corre dali, corre de lá. Isso é tão desgastante. Graças a Deus eu me livrei do complexo de Mulher Maravilha. Eu não preciso ser perfeita. Na verdade, a gente cresce com um estigma, né? Não sei se é a sociedade, se é a família, não sei o que é, um pouco de tudo, com aquela coisa de que a gente precisa dar conta de tudo. Não, a gente não vai dar conta de tudo. Tem alguma coisa que vai ficar de lado. É inevitável. A não ser que você tenha uma babá, um motorista, uma empregada. Eu vou falar a realidade aqui. No Brasil, eu tinha uma funcionária em casa que me ajudava. Ela ia 3 vezes por semana, isso é maravilhoso. Aqui não é bem assim, tá? As pessoas que chegam aqui, a gente tem que saber abaixar a bola. A gente tem que saber que aqui os serviços são muito valorizados e as coisas são baratas. Então, para você chamar alguém para vir te ajudar na sua casa, é uma coisa especial, não é uma coisa de todo dia, tá? E também quem tá fora não tem aquela ajuda que a gente tem no Brasil, as tias, as avós, enfim, tanta gente para ajudar. Aqui deu uma dor de barriga, tchau, vamos lá, eu, filho, todo mundo pro hospital, porque não dá para deixar com ninguém. Então a gente aprende a fazer a limonada com aquele limão que a gente tem, e isso é muito enriquecedor. Isso é muito, assim, a gente amadurece demais. Sabe aquele adolescente que sai de casa e vai morar fora para estudar e você vê que ele amadureceu? Isso acontece com a gente, com a idade que a gente tem quando a gente vai morar fora, tá? Então, assim, primeira coisa que eu falo pra vocês, a gente tá com 5 minutos pra terminar. Vamos tirar a capa da Mulher Maravilha e vamos assumir que a gente não é perfeita. O mundo perfeito, esperando, sabe aquela coisa? Vou esperar tudo tá perfeito pra eu começar. Eu vou esperar tudo tá perfeito pra eu fazer aquelas coisas que incrementam o meu negócio. O perfeito não existe. O perfeito é uma utopia, é algo da nossa cabeça, gente. Não existe. O que eu tô falando é não esperar um mundo da Alice no País das Maravilhas para tomar uma atitude que você sabe que tem que tomar. Isso é diferente do que fazer de qualquer jeito, tá? Você não vai esperar estar pronta para gravar um vídeo sabendo que isso é o que mais conecta você com sua audiência na internet. Você não vai esperar isso acontecer para começar. Porque existe uma coisa, gente, que se chama curva de aprendizado. Vocês já ouviram falar? A curva de aprendizado, ela começa assim, ó. Você precisa praticar para melhorar, praticar para melhorar. Se você não começa, você não melhora. Se você não gravar o seu primeiro vídeo, morrer de vergonha dele, for mulher suficiente para postar e sair andando, você não vai gravar aquele vídeo que você vai se orgulhar dele. Isso é fato. Eu não tô gorando o negócio de vocês, tá? Mas é assim, façam. Mas não façam de qualquer jeito. Fazer sem esperar a situação perfeita não é fazer de qualquer jeito. Eu tenho um vídeo lá no YouTube onde eu falo do passo a passo. Eu tenho, nesse último mês, eu também coloquei lá um post em formato carrossel que vocês vão passando e tem umas 10 dicas sobre vídeos. Tenha um roteiro, fica de frente para a luz que entra na janela, estabiliza o celular para não ficar mexendo, que aí a pessoa presta mais atenção no movimento do que na sua mensagem. Mas começa. Porque quando você começar, as pessoas vão te ver. Elas vão falar, poxa, olha quem tá por trás dessa marca, que legal. E elas vão... Claro, você vai falar de uma coisa que muita gente já fala, concordam? Imagina agora quanta gente não fala de marketing digital. Já pensou se eu, que tô há 9 meses fazendo isso, falasse, ai, já tem tanta gente com 1 milhão de seguidores, como é que eu vou começar? Sabe por que eu começo? Porque eu sei que tem aquelas pessoas que se identificam com o meu jeito. Assim como outras se identificam com o jeito de outro. E aí existe aquele grupo, aquela comunidade que tá ali, sabe? Você tá em volta dessas pessoas. E você consegue ajudar essas pessoas com aquilo que você faz. Você faz como negócio. O seu negócio é isso porque é isso que te garante o dinheiro que você precisa para você viver. Mas ao mesmo tempo você ajuda outras pessoas e isso é tão enriquecedor. E aí você não vai gravar um vídeo porque o seu cabelo, não fiz mesmo, tem um branquinho aqui, mas e daí? Quanta gente aqui pode não ter pego um gás para começar a semana só porque a gente está falando dessas coisas? E eu vou ligar para isso aqui?
Claro que não. O nome disso é propósito. Quando você tem um propósito para fazer o que você faz sem estar pronta, mas você não faz de qualquer jeito. Fazer de qualquer jeito não faz parte do negócio, mas você faz sem estar pronta. Você só vai estar pronta quando você estiver fazendo e aperfeiçoando, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Seus vídeos são doces, verdade, muito bem. Gente, lá no YouTube, eu treino 1000 vezes mentalmente antes de gravar. É isso. Cada um tem o seu jeito, né? Vai lá no espelho, faz umas caretas, que nem o Diego Bork ensina, né? Que ele já fez live aqui comigo. Faz alguma coisa que você sinta que você fica... né? Antes de começar a live, eu coloco uma música, deixo a música rolando, eu vou cantando, eu faço um cafezinho, tomo meu cafezinho. Eu tenho tipo um ritual, sabe? Pra começar uma live, pra gravar vídeos. Então, assim... a minha energia tem que estar boa para gravar para vocês. Porque o que eu quero passar não é um mundo de Alice no País das Maravilhas, mas eu quero passar de uma maneira positiva. Então eu não tô pronta, mas eu não faço de qualquer jeito. E é isso que eu quero animar vocês. Tá certo? Paula, bem-vinda. Cássia. Gente, alguém tem alguma pergunta aqui? Eu vou falar para vocês enquanto a gente continua rapidinho. Tem 3 minutos para acabar. Amanhã a live vai ser com a Andrea. Qual é o objetivo? Mostrar para vocês como é a mudança de carreira, como é sair da CLT e empreender. Eu também passei por isso. Então eu vou falar um pouquinho de mim, ela vai falar um pouquinho dela, mas na verdade não é falar de nós, é falar das características que permitiram que isso acontecesse, tá? Porque eu sei que muitas de vocês estão nessa mesma pegada, tá? Não posso passar perfume, nem maquiagem, nem acessórios. Eu sei que vocês estão falando, gente, mas eu tô aqui falando. Paula, bem-vinda. Gente, a Paula é aqui, ó. A Paula Garbellini. Esse é o arroba dela. Ela fala com mulheres. Ela emagreceu quase 30 quilos com uma mudança de mentalidade. E ela dá mentorias para mulheres e homens que querem também emagrecer. Quem tiver interesse no que ela fala, entra lá, ouve os vídeos dela. Eu aprendi demais com ela, minha aluna da mentoria, e eu aprendi demais com ela. Essa coisa da autorresponsabilidade que eu falei agora há pouco, aprendi muito com ela. Se o seu marido não colabora, quem que tá fazendo dieta? Você ou ele? Então não põe a culpa no outro. Sabe essas coisas? Então entra lá, aconselho que vocês deem uma olhadinha, tá? Olha, eu falei tanto... Falta 2 minutos para terminar. Eu vou ficar aqui falando com vocês enquanto o Instagram não me tira aqui. Mas eu quero falar para vocês que tem muito mais. Amanhã a Andrea vai estar aqui. Depois de amanhã, Marina, brasileira, que mudou para Portugal e encontrou uma oportunidade de empreender. Como é que funciona isso? Como é que é você mudar para outro país e ainda ter o desafio de empreender que é tão grande? Porque não pensem que é só no Brasil, tá, gente? Aqui também, eu moro em Orlando, a Marina mora em Portugal. A gente vai ter também com outras pessoas que estão fora do Brasil e dentro dele. E vocês vão perceber por que essas pessoas estão se dando bem. Quais são as características que elas têm. Eu gosto de ver isso. Quando eu vejo uma pessoa bem sucedida num tema, eu falo o que ela faz. Não é o que ela tem, eu não quero ter o que ela tem. Eu quero saber o que ela faz. Quais são as características. E essas coisinhas você vai diluindo, moldando para o seu negócio, adaptando para a sua realidade, tá? Não desanimem, não desanimem. Eu fico com dó quando eu vejo as mensagens de desânimo, porque, gente, a força que tem dentro da gente, a gente gera uma vida, a gente gera outra pessoa. Imagina se a gente não vai conseguir dar conta do nosso negócio. A gente vai. Esse é um ano atípico, é um ano que está sendo difícil para muita gente, para a maioria, talvez todas, mas a gente vai passar por isso. E quando tudo passar, vai ter crescido quem estava com a cabeça positiva, procurando novidades, procurando ser criativa, tá? Aliás, por falar em criatividade, quem vende produtos, a gente vai falar de vendas na internet na semana que vem. Vou trazer umas coisas para vocês. E eu acho que vocês vão ter umas ideias em cima disso, né? Quando eu falo, eu sei que vocês melhoram aquilo e é por isso que a gente cresce juntas, tá bom? Então eu espero vocês, gente, amanhã, 18 horas, do horário de Brasília. E por favor, compartilhem essa live aqui e as outras, as divulgações, com alguma amiga de vocês que seja empreendedora,
tá? Alguma amiga que precisa, alguma dica, às vezes um incentivo, uma palavra de ânimo, sabe? Para ela ver que ela não está sozinha. Não está sozinha. Ela faz bolo em casa ou ela tem uma doceria no shopping, não importa. Todas nós temos os nossos desafios para serem ultrapassados. E aí a gente vai vendo que, poxa, eu tava tão triste porque eu tô passando por isso, a outra também tá passando. Agora ela me deu um insight, eu vou pensar diferente. Às vezes isso faz toda a diferença pra gente. Tá bom? Gente, um beijo pra vocês. Espero vocês amanhã, 18 horas do horário de Brasília. Tá certo? Muito obrigada pela presença de todos. Não dá vontade de sair, não dá vontade de parar. Mas, ok. Márcia, eu vou falar com você, viu? Porque eu acho que a gente podia fazer uma live juntas. Você cuida de transição de carreira, tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui. Tá certo? Beijo pra vocês. Vamos juntas e vamos longe.